Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos aí à apresentação do TCC do Diego, né? O Diego, ele fez um trabalho aí envolvendo física e música, né? Ele gosta muito de tocar, fez um trabalho que misturava as duas coisas, né? O estudo e a paixão, né não, Diego? E então, Diego, é o seguinte, o TCC é dividido em 3 etapas. Essa primeira etapa você vai apresentar. Você tem aí, em média, 25 minutos, não podendo extrapolar os 30, né? Você não pode extrapolar 30, né? Tente fazer ali nos 25. E na sequência, nós vamos para a arguição da banca, né? Onde a gente vamos ter a participação da professora Natália, que foi colega nossa no campus de Picos, né? Mas agora está um pouquinho mais longe, né? Voltou para casa, né? E do professor Jorge Maurício, né? Já conhece demais o professor do campus. Então, obrigado, professores, por ter aceitado o convite. E a última etapa, Diego, é a reunião secreta, onde os professores vão se reunir para dar o parecer. Na sequência, a gente volta para essa sala e te dá a nota, tá bom? Ok, Então, a partir desse momento, você tem aí, a palavra está com você e você pode fazer sua apresentação. Eu não vou interromper, só vou interromper caso haja alguma falha, alguma coisa de conexão, certo? tudo bem. Caso isso aconteça, deixa o celular aí fácil, eu mando o WhatsApp, tá bom? Tá bom, ok. Valeu. A partir desse momento está com você. Certo, obrigado, professor. Bem, gente, boa tarde. Como o professor Haroldo já apresentou, meu TCC é baseado numa junção, né, de física ondulatória e música, né? Ambas áreas se encontram, né, de maneira assim mais sucinta, cujo tema eu tive a inspiração através dele mesmo. Ele sugeriu esse tema para mim, e é um tema que eu me identifiquei bastante. Graças a Deus eu consegui assimilar uma coisa com a outra. E assim nós temos o uso do contrabaixo elétrico como recurso didático para o ensino de oscilações e ondas sonoras. Bom, a minha apresentação ela vai ser dividida nessas 4/5 partes, né? Vou falar um pouco da introdução, referencial teórico, metodologia proposta, a sequência didática, que é para ser abordada dentro desse trabalho. Bem, a minha introdução é o seguinte: eu fiz a justificativa do contraponto de que a música ela não só traduz sentimentos, mas como também ajuda o cérebro a funcionar melhor. Ou seja, ele condiciona o cérebro na questão da memorização, ajuda bastante e também meio que exercita a capacidade de raciocínio cognitivo, principalmente de quem toca ou canta, né? Quem toca algum instrumento ou canta, né? O hábito de cantar frequentemente. Qual o meu problema para trabalhar esse tema? Bem, eu tive essa ideia porque geralmente os alunos, né, do ensino da física no ensino médio têm dificuldade de entender os fenômenos físicos da ondulatória, principalmente na questão demonstrativa. Então a música, ela tem esse poder, né, tem esse poder aquisitivo de moderar e mostrar a física ondulatória de maneira mais dinâmica, né, uma coisa mais dinâmica, mais sucinta para que eles possam entender. E a hipótese eu trabalhei do seguinte: a relação entre a física e a música expõe a competência que a música possui de criar analogias e metáforas, propícias para ensino e aprendizagem da física de modo geral, né? E na minha introdução lá do artigo, eu usei outras referências que mostram que a música ela influencia não só na física, né, na questão da memorização, mas ela pode ser usada como na matemática, biologia e química, e em outras áreas afins, né? Basicamente, essas áreas que elas se correlacionam com a física. Meu objetivo geral é proporcionar uma didática mais intuitiva, como eu já falei. Os específicos, eu trabalhei em 3, que é demonstrar as ondas sonoras e seu padrão natural, exemplificar algumas aplicações no contrabaixo elétrico e explorar a interdisciplinariedade do estudo da física com a música. O referencial teórico. Eu tive o trabalho de querer mostrar a ondulatória desde os seus princípios, desde o movimento harmônico amortecido de Pratt. Por quê? Porque é mais viável mostrar essa espécie de fenômeno para os alunos, para que eles tenham a capacidade de entender
E o som, ele é uma oscilação, né? Por sua natureza, o som é uma oscilação, mas que ele também, existem fatores que vão transformar ou destransformar o som, né? Destruir o som, de maneira que eles possam entender isso, né? Existem alguns fatores que vão ser necessários para o estudo das ondas sonoras, e eu queria tomar o pressuposto do movimento harmônico amortecido, por existir fatores de amortecimento no ambiente assim trabalhado. Bem, então partindo para as ondas, né? Numa propagação ondulatória, as vibrações podem ocorrer em direção idêntica da propagação ou em direção perpendicular a ela, né? Então, aí os dois exemplos na figura à direita, de maneira mais visual para a gente poder entender. Por quê? Como eu vou trabalhar com instrumento de corda, é necessário uma interação com cordas, pelo menos a corda mais usual, né? Geralmente a corda de rede ou as cordas normais, sem ser corda de instrumento mesmo, para a gente poder demonstrar esses fenômenos, né? As ondas longitudinais e transversais, que ambas podem ser demonstradas também no instrumento elétrico, como a gente vai poder ver mais à frente, devido ter cordas tensionadas em todo o seu corpo, né? Como a gente vai ver mais à frente. Os tipos de ondas, né? Geralmente as ondas são caracterizadas em três partes: a unidimensional, bidimensional e tridimensional. Como a onda sonora é uma onda que depende da atmosfera para poder se propagar, então ela é uma onda tridimensional. Não é uma onda unidimensional, porque ela depende de apenas uma direção, como é o caso das cordas. Não é bidimensional. Eu não estou conseguindo ouvir o Diego, não, professor. Eu acho que ele caiu. Provavelmente. Vamos aguardar, né? Mas aqui seu microfone tá fechado. Haroldo. Seu microfone está fechado. Então travou tudo. Tenta sair, Haroldo, da sala e retornar mais uma vez. Ou recarrega a página. Diego, não estou te escutando. Diego, o microfone está fechado. Pronto. Abri novamente. É que minha conexão tinha caído. Para vocês, eu parei de falar onde? Nas ondas transversais, longitudinais. Pronto, tá Isso. certo. Desculpe aqui, a internet, minha conexão acabou caindo aqui. Tu tava falando da questão das dimensões, viu, Diego? Bidimensional e tridimensional já, viu? Aqui mesmo. Uhum. Pronto, só um instante. Aqui. Pronto, acho que vou ter que falar pelo celular. O computador não está liberando aqui o meu áudio. Era aí, Diego, beleza. Tá caindo um toró doidado aqui. Pode falar? Pode continuar?
Pode sim. Ah, certo, desculpa então. Como eu falava, as ondas podem se comportar de 3 formas, tanto unidimensional, como bidimensional, tridimensional. Como vamos falar das ondas sonoras, em caso particular, elas são ondas tridimensionais, né? Não são ondas unidimensionais, porque elas dependem de 3 dimensões. Então, e depende da atmosfera, então, para se propagar. Então, vamos lá. As ondas sonoras, como eu falei, são ondas de natureza tridimensional e se propagam com o ar. Nosso ouvido humano é capaz de captar frequências de 20 Hz a 20.000 Hz. E como o som não é uma natureza, uma natureza física que a gente pode ver com os olhos, a gente depende de softwares para a gente visualizar como eles se comportam. Vocês estão vendo aí na figura à direita alguns exemplos de softwares que eles reproduzem as ondas sonoras através da captação, né? Geralmente com microfone ou com alguma outra espécie de aparelho que ele vai levar o som para dentro do software do computador. Geralmente a altura é definida pelas notas musicais, ou seja, o pico da nota, né, vai determinar a frequência que ela vai exercer. Geralmente, a tonalidade básica usada é a de Lá maior, que é o Azão, o A maiúsculo aí, com a frequência de aproximadamente 440 Hz, que é a mesma frequência utilizada no diapasão, que é essa ferramenta que vocês estão vendo aí do lado. O diapasão ele é capaz de captar essa frequência, né? Ele parece muito uma ferradura. Se você anexar ele numa caixa de ressonância, ele vai propagar uma frequência de aproximadamente 440, comprovado em laboratório, experimento. E segundo Heut, a equação da velocidade da onda é definida por velocidade igual ao comprimento de onda vezes a frequência, né? A equação básica da velocidade da onda sonora. Prosseguindo. Bem, a propagação da onda sonora consiste na transmissão de energia acústica, né? A partir do movimento vibratório das partículas. Como eu disse antes, a onda ela é uma oscilação. Então, ela depende muito do ambiente que ela vai se propagar e das partículas consistentes nesse sistema. Então, elas passam a atuar como fontes elementares, né? Que é o princípio de Fresnel. Só que esse princípio elementar a gente pode também chamar de frente de onda. É basicamente a frente de onda. Então, ela vai perturbando novas partículas por colisões quase elásticas e, assim, as perdas dissipativas que ocorrem durante o processo. Então, ocorrem perdas dissipativas, mas ainda assim existe a onda. Por isso que, em determinados ambientes, o som ele vai se perdendo aos poucos. Então, porque existem muitas perdas dissipativas e outros fatores que a gente vai ver mais à frente decorrente ao estudo desses fenômenos acústicos que a onda sonora pode nos atribuir. Como comentei agora, os fenômenos acústicos possíveis, né, são a refração, a reflexão e a interferência sonora. Vou começar falando um pouco da refração, que é uma coisa bem interessante. Quando a gente fala de refração, é o leve desvio, né, do som em relação a determinado material. Como a gente pode ver na figura aí, a parede, né? No caso, a parede, que ela já tem um material específico para evitar a refração do som, aliás, a reflexão do som, ela vai ajudar ao som se propagar da melhor forma. Ele vai desviar o som de maneira que a parte dissipativa fique a favor do som incidente, né? Já se a parede não tiver um material de acordo, vai acontecer a grande reflexão. Por isso que tem essa parte mais vermelha. Geralmente, materiais como concreto, vidro, azulejo, são grandes refletores do som. Então, quando você entrar no ambiente e você vê que tem muita reverberação, muito eco, muita interferência destrutiva, é porque esse ambiente ele possui altos níveis de concreto, vidro ou azulejos, ou até os três juntos, né? Na minha igreja mesmo, a gente sofre um grande problema com isso, porque além dos locais do som incidente serem baixos, né? São mais baixos, o prédio é um prédio alto, a grande parte do templo, né, do revestimento é de concreto e vidro. Então, a grande reflexão de som. Então, acaba que construindo uma interferência destrutiva, não construtiva, conforme seria necessário se usasse um material adequado
e evitasse mais a reflexão e observasse mais a refração do som. Assim, construiria uma interferência construtiva. O som ficaria mais instável, o pessoal poderia entender melhor, poderia ser mais claro em relação a muitos os instrumentos, as vozes, enfim. Poderia ser bem melhor, mais aproveitado, se fosse usado um material que absorvesse uma parte do som incidente. Prosseguindo. Geralmente, esse material, né, da absorção do som, é espuma, ou às vezes quem gosta de improvisar usa até a própria caixa de ovos, né, que é um papelão mais fino, e dá para usar também como absorção do som. É um material bem utilizado. Bem, propriedade sonora das cordas, né? Agora a gente vai entrar um pouco na questão do estudo do contrabaixo em si. Conforme Cattell e Musato, nas cordas tensionadas do instrumento, eles realizam o que nós podemos chamar de som, né? Conforme a variação de afinação, a quantidade de cordas, calibre, espessura, enfim. As cordas, elas são o principal responsável pela produção sonora de qualquer instrumento de cordas, né? O instrumento de corda está dizendo que o que vai produzir som nele é as próprias cordas. No contrabaixo elétrico, basicamente é usado de 4, né? Mas existem outros modelos de 5, 6 cordas. Então, basicamente, é utilizado de 4 cordas, o que varia muito, conforme o calibre. O calibre, como é que eu posso dizer que é calibre? É justamente a espessura da corda, né? Geralmente é usado 0,40, que é a mais fina. 0,40, tomando em base a corda sol, que é a mais fininha. Mas existem outros calibres mais pesados, né? 0,45, 0,50, 0,55. Então, conforme isso, afinação, calibre e a quantidade de corda, o músico ele pode explorar cada vez mais o timbre proposto ali por ele mesmo, conforme a sua preferência. Então, isso faz com que ele busque um som adequado para o estilo de música que ele vai tocar. Então, falando um pouco mais do instrumento utilizado nesse trabalho. Aqui é a construção básica dele. Eu basicamente uso esse mesmo modelo. Construído pela tarraxa, né, a mão, o braço, o traste, casa, cordas, os captadores, potenciômetros e a ponte. Basicamente isso. O que produz o som é as cordas vibrando, né, essas 4 cordinhas vibrando, e a absorção pelos captadores, que eles são como 2 bobinas de cobre, que absorvem as vibrações, transformam em som e levam para o circuito interno, e do circuito interno sai pelo jack, que é o buraquinho que fica logo abaixo dos potenciômetros, que transmite para a mesa de som, software, ou amplificador, enfim. Dá para usar em inúmeros lugares. E a ponte? A ponte e as tarraxas são os principais responsáveis por exercer tensão nas cordas. Então, são os itens que a gente preza mais por ser mais de qualidade, porque eles é que vão definir se a corda vai permanecer afinada, se vai permanecer tensa da maneira que o músico se adequa e vai manter o instrumento bem robusto, né, no que diz respeito à afinação. Bom, como eu falei, as cordas ficam tensionadas, né? Essa figura à direita, ela mostra o seguinte. Quando a gente toca uma vez, as cordas presas, né? Vocês estão vendo aí a figura de uma onda, mas é basicamente assim que a corda vai se comportar, porque ela vai estar presa nas suas extremidades, né? Tanto na tarraxa como lá na ponte. Então, quando você toca um acorde simples, um acorde não, uma nota mais fácil. Quando a gente toca uma nota simples, ela vai permanecer assim, né? Igual a parte de cima da figura. Quando você toca uma nota seguidas vezes, ela vai ficar uma onda mais sincera, vai criar mais vales, mais frequências de ondas. Então, e as notas, elas podem ser tiradas com harmônicos, né? As notas são harmonia. E através do pico do harmônico, a gente tem essas duas possibilidades de ondas, as ondas na corda mesmo, na corda tensionada. E agora a gente vai falar um pouco sobre uma coisa bem interessante que as cordas podem nos trazer, que são 2 tipos de harmônicos, o harmônico artificial e o harmônico natural. O harmônico natural é o harmônico que o músico ele encontra no próprio instrumento, né, por cima do braço. Geralmente, instrumentos de corda como violão, guitarra e baixo, a gente encontra eles
principalmente no quinto e no sétimo traste, porque são onde as cordas elas vão se identificar pelos seus nomes, né? Cada corda tem um nome. No contrabaixo elétrico, as cordas de baixo para cima é Sol, Ré, Lá e Mi. Então, justamente nessas casas, né, nesses trastes, no quinto e no sétimo, podem ser encontrados esses harmônicos com os mesmos nomes das cordas. Se bem que em outros trastes pode ser encontrado também, mas especificamente nesses dois, no quinto e no sétimo traste, os harmônicos são bem mais presentes. Então, são justamente os caras que determinam o nome das cordas. Já o harmônico artificial, ao contrário. O músico é quem vai produzir eles. Como assim produzir? No contrabaixo elétrico funciona da seguinte forma. O músico, o baixista, ele vai encostar o dedo, geralmente o polegar, sobre uma das cordas, bem próximo aos captadores. Não vai chegar a triscar, é só mesmo como se fosse sentir só a presença na corda mesmo e tocar bem de leve, sem ser fazendo nota nem nada, é só a mão direita mesmo, sem mão esquerda. Por que é um harmônico artificial? Porque o harmônico artificial ele não vai determinar a nota com precisão como o harmônico natural. O harmônico artificial é um recurso que os músicos usam quando eles já estão com o ouvido bem educado, com uma certa prática na música, uma prática na execução dos próprios, e também um recurso que eles usam para extrair um agudo mais presente no baixo, né? Geralmente o baixo trabalha com frequências graves, e o harmônico ele tem essa chave de quebrar o paradigma de que dá para usar frequências agudas no contrabaixo, sim. As cordas vibrantes, né? A escala musical, normalmente, ela é utilizada, ela é chamada temperada, né? Por se dividir em 12 tons, né? Geralmente a gente conhece 7 notinhas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Só que, e o Dó, né? Caso for subindo novamente em outra oitava, né? Mais agudas. Só que a gente considera também as outras notas sustenidas. Por isso que existem 12 semitons, né? Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si e Dó novamente. Então, são 12 tons, né? Usados pelos gregos, né? Com base, utilizando a base do cubo. No cubo ele tem exatamente, simetricamente, 12 partes iguais. Então, os 12 tons são baseados nisso. Então, as cordas, por mais que você toque um Dó numa região, por mais que seja um Dó em outra região, ainda continua sendo a mesma nota, porém com frequências diferentes e timbres diferentes. Então, é mais para a questão de situar a região que o músico vai se apresentar. A propagação de onda sonora e ressonância. Segundo o Zweig, o som se propaga em qualquer meio material, seja ele sólido ou fluido. No entanto, no cotidiano das pessoas, os sons são identificados com mais frequência na atmosfera, que é o que a gente tem falado desde o início. Mas também podem ser ouvidos debaixo d'água, até mesmo no solo, né? Ele usa o exemplo de a gente colocar o ouvido no chão para ouvir o batalhão de soldados marchando. A notação musical, né? A notação musical é um nome genérico determinado para qualquer escrita musical, a fim de facilitar para o músico que vai executar as linhas tenha maior facilidade e precisão nas notas proferidas em seus respectivos instrumentos, né? Geralmente a gente tem 3, que é a partitura, a tablatura e a cifra. A partitura é basicamente um desenho igual a esse aqui do lado direito. A pauta, né, com a armação da clave, o tempo o tempo para ser tocado, né, se é 4x4, 4x3, enfim, os compassos, né, no caso, e as notas proferidas pelo instrumento, né. Cada instrumento em si tem as armações das claves. Geralmente o baixo leva a armação de Fá, a clave de Fá. Já a cifra, ela é uma coisa mais para quem toca violão ou guitarra. Se bem que o baixo também dá para seguir, mas geralmente é usado mais para esses dois, né. Tá aí uns exemplos. Do lado esquerdo tá a música Grandioso És Tu, da harpa cristã, com o arranjo do João Alexandre. Tá aí a cifra, né, conhecendo o diagrama de cada nota. E do outro lado, nós temos o exemplo da tablatura, né, que então a tablatura de contrabaixo da música Smell Like Teen Spirit, do Nirvana. Vocês podem ver que a tablatura, ela não tem uma construção mais
com conteúdo. A tablatura é mais para aquele músico leigo mesmo que ainda não entende. Então, é um meio mais fácil de poder entender, de certa forma, a música, né? Diferente da cifra ou da partitura. Os sons musicais, né? Em resumo, sons musicais nos quer dizer a dinâmica do som, no caso, a dinâmica da música. Geralmente é dividido em 3 partes: altura, duração e intensidade. A altura é a variação de frequências, grave para o agudo, né? Grave, médio e agudo, geralmente são essas 3. Duração, o tempo que a nota deve permanecer ao ser tocada, né? Então, se ela tem que segurar mais, tem que trocar rápido, se tem que inverter. Então, a nota ela tem essa característica. E a intensidade, né? Mudança de arranjo, seja piano ou fortíssimo. Geralmente, a intensidade, no caso que não quer dizer respeito à força, né? A força que deve ser manejada. Já a harmonia funcional, ela é um pouco um contexto bem mais diferente. Ela proporciona inúmeras possibilidades dentro da música, que educam e treinam o cérebro, condicionando para que ele desenvolva a percepção musical. O problema da harmonia funcional é que ele quebra o contexto robotizado, né, por muitos autores dito robotizado, das cifras ou tablaturas, melhorando assim a memorização dos sons propagados e o timbre proposto. Então, o que a gente pode trabalhar com mais precisão no que diz respeito a esse trabalho é justamente a harmonia funcional, mesmo que a gente use cifras e tablaturas. É a ferramenta que o músico tem para poder educar o seu ouvido, e principalmente o seu cérebro. Timbragem em ritmos. Bom, o contrabaixo elétrico ele tem uma peculiaridade. Dependendo do ritmo que ele for executar, que o baixista for executar, ele pode explorar umas equalizações e timbres bem diversificados. Por exemplo, para um reggae ou rock, geralmente a gente vê um timbre mais fechado, um contrabaixo mais quase que imperceptível aos ouvidos. Não? Só geralmente quem escuta com fone ou quem busca realmente o som do contrabaixo na música. Mas estilos como pagode, como salsa, ou como o próprio axé, a gente vê que o contrabaixo se faz bem presente, com um timbre mais médio-agudo, né? Geralmente o pessoal liga o agudo no talo e manda ver, então é uma coisa bem presente, é um peculiar mesmo do contrabaixo. Geralmente os outros instrumentos também seguem uma equalização diferente, mas o baixo ele é um instrumento que sobressai sobre os outros por conta disso, dessa peculiaridade na sua equalização. Para a minha metodologia proposta, né, a gente tem o contrabaixo elétrico, a interface, seria usado para captar o som sem interferências externas, e a caixa amplificadora. Essa interface ela pode ser ligada no notebook também, que vai ser utilizado o Audacity, né, que é um software gratuito para Windows, que transmite e simula as ondas sonoras igual os espectros que eu falei antes. Então, é uma experiência bem audiovisual mesmo. E aqui está a minha proposta didática, dividida em 6 aulas, né? As 6 aulas com seus títulos e as 6 aulas com ementa, né? Geralmente com conteúdo para trabalhar, geralmente com questões reflexivas, retomando o raciocínio da aula anterior para não deixar pontas soltas, questionários também para poder pensar e extrair um conhecimento prévio e a execução final, né? Geralmente, a execução final eu deixo mais a prática em ao vivo e a cores com as músicas, pelo menos com essas músicas que eu listei abaixo, para poder ter uma experiência melhor. Por fim, as referências bibliográficas, as principais, né? E é só. Valeu, Diego. Cumpriu aí o horário aí, mesmo com o problema que teve. O meu aqui eu tô com problema. O computador aqui, ele não desligava nem áudio nem câmera. Depois desligou o áudio e não ligou mais. Então eu tô até aqui pelo celular, por enquanto tá reiniciando. Então, parabéns pela apresentação. E agora eu convido, né, agradeço novamente a professora Natália, que foi professora de música lá no campus, né? Olha quem, Natália, acho que assumiu com Estou aqui, ó, a Daiane aqui, Natália, assumiu junto com você no campus, estamos em Natal. Então, convido a Natália para poder fazer as observações e
depois o professor Jorge faz a parte da física, né? Natália Certa fica, rapaz, mas é só física esse negócio. Eu digo, não, tem muita música. Teve mais música que você imaginou, não foi, Natália? Então, brigadão, viu? Brigadão, fica à vontade. Boa tarde a todos. Primeiramente, boa tarde e obrigado, né, pelo convite, ao Haroldo, ao Diego, professor Jorge também. É um prazer para mim estar aqui, né, depois de ter feito parte, né, dessa casa, que é o IFP. Então, Diego, eu separei algumas coisas específicas, né? O tempo para a gente aqui é curto, mas eu também deixei um material todo escrito que eu vou mandar para você. E aí eu gostaria de fazer alguns apontamentos específicos do trabalho, principalmente no que diz respeito à introdução e algumas coisas que você fala de terminologias. Quando a gente utiliza, por exemplo, você na física, eu tenho certeza que quando você tem as suas aulas ali com o Haroldo, com os outros professores, tem alguns termos que são aqueles e não tem outros, né? E essas nomenclaturas também são muito importantes na música. Então, às vezes, no meio popular, a gente utiliza alguns nomes, por exemplo, harmonia e harmônico, que são coisas completamente diferentes, e dependendo da forma que você usa, isso pode ser muito confuso para o texto, né? Pode gerar muita confusão. Então, eu vou começar falando da introdução. Ali no começo você fala, no cotidiano humano tem-se algo importante que cadencia o humor à música. Só depois ter cuidado lá com o acento que está escrito cadência, o humor, né? Que é cadencia, imagino que é isso que você queria dizer. E aí você traz alguns pontos de que a música é importante para o ser humano, né? Você fala para autoestima, para satisfação, para emoção, para o entusiasmo. Eu, como musicista, posso dizer que acredito que isso é verdadeiro. Mas se você não traz um referencial, principalmente um referencial da música, porque logo depois você traz algumas pessoas que acreditam que a música pode auxiliar na sala de aula. Ali você traz na física, né, na matemática, na química, na biologia. Mas seria importante você trazer referenciais teóricos que comprovam realmente essa importância da música para o ser humano e essa importância também quando está relacionado ao cérebro, né? Então, se você só fala que a música é importante, vai cair muito no senso comum, né? É a mesma coisa que eu falar que dança é importante, que arte visual é importante, que fazer esporte é importante. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, como não se trata de juízo de valor, e sim de apontar por que esses benefícios seriam importantes para o seu trabalho, eu acho que você poderia trazer algum referencial teórico, então deixei aqui duas sugestões. Uma é desse livrinho aqui, do Murran Schafer, que é bem conhecido, e que se chama O Ouvido Pensante. Eu, inclusive, dei uma olhada e deixei aqui para você as páginas. Eu tenho o PDF desse livro e vou enviar para você. E também tem um outro trabalho que eu deixei para você que chama Neurociência e os benefícios da música para o desenvolvimento cerebral e o uso na educação escolar. Então, acho que vai bem direitinho aí no seu ponto, né, da escola. E aí eu acho que você poderia usar esses dois trabalhos para ajudar a deixar claro para o leitor por que seria interessante isso nas suas aulas. Depois, lá na frente, ainda na introdução, você fala assim: na música, pode-se aprender vários conceitos físicos, como, por exemplo, altura, timbre, intensidade, pulso, características da onda sonora. Bem, quando a gente pensa em som, a gente fala dos parâmetros do som. Eu tenho certeza que você sabe isso, porque lá no seu trabalho você fala, né, sobre isso, sobre altura, intensidade, duração e timbre, né, que são os 4. O que você não pode confundir aqui, quando você coloca características da onda sonora, a gente tem que pensar que os parâmetros dos sons, as características, elas são do som. Então, todo som, ela gera essa onda. Mas todo som, ele tem as 4 propriedades. Então, a primeira coisa, você não precisa colocar aqui características de onda sonora, porque isso já está implícito nessas outras 4 características. E quando você usa pulso, toma muito cuidado com essa palavra, porque
Quando eu penso em pulso, eu coloquei aqui, deixa eu até... Tá. 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 Aqui, ó. O uso da palavra pulso gera uma confusão no que se refere ao significado de pulso, que pode estar ligado tanto à métrica, né? Ou pode estar ligado também a batimento, BPM, né? Que você toca sempre deve saber do que eu estou dizendo. Quando esse pulso está ligado à subdivisão, essa sensação, já viu que todo mundo, quando você vai cantar uma música, você está ali batendo o pezinho? Isso é intuitivo. Às vezes eu posso estar ouvindo uma música 3/8, mas ela ser 9/8, por exemplo. Então, um é compasso simples, outro é compasso composto, mas tudo isso está ligado ao pulso, que é intuitivo, que é uma subdivisão intuitiva. Então, você não pode confundir o que é métrica, o que é andamento, com batimento. Nesse caso aqui, eu acho que você quis dizer batimento no seu texto. Só que você nem precisa usar essa palavra pulso, porque quando eu falo em parâmetros do som, dentro de duração eu já tenho a métrica. Então, acho que você pode trocar aqui a palavra para não gerar essa confusão, porque pulso pode te levar para esses dois lados, tá? De onda sonora eu já expliquei aqui, que é aquilo que eu tinha te falado. Bem, vou andar aqui um pouquinho no trabalho. Sou péssima com tecnologia. Peraí, deixa eu voltar aqui. Tá. Tem alguns probleminhas de português aqui, depois você olha, depois de 2 pontos a gente não usa letra maiúscula, algumas coisinhas assim, depois você vê. Mas mais para frente no trabalho, você fala assim, ó, numa orquestra, por exemplo, existem 4 violinos. Mesmo sendo o mesmo instrumento, eles buscam seguir as 4 vozes do coral, soprano, contralto, tenor e barítono. Eu entendi o que você quis dizer, mas não é isso que está escrito. Quando você diz que eu tenho 4 violinos, isso não é verdade. Eu tenho 4 naipes, que é a família das cordas, né? Que é o violino, a viola, o violoncelo e o contrabaixo. Eu não posso dizer que um violino vai tocar a parte do tenor e a parte do baixo, porque o violino toca no agudo, ele vai tocar a parte do soprano, entende? Então você está falando uma coisa que, na verdade, você tem que falar, que é a família das cordas, que é dividida em 4 instrumentos, e aí você tem a família ali que a gente põe do coral, que é soprano, tenor, soprano, contralto, tenor e baixo. Quando você põe barítono, o barítono é a mesma coisa que eu dizer contratenor. Você já viu que no coral, às vezes, quem não alcança nem o contralto direito e nem o tenor, fica no contratenor? O barítono é a mesma coisa, ele não fica nem no baixo e nem no tenor. Então, o barítono ali você pode cortar, você tem que trocar por baixo, tá? E não é 4 violinos, é a família das cordas, que informalmente, às vezes, o pessoal fala, a família dos violinos, né? Mas são esses outros 4 instrumentos. Tá. O que mais aqui? Você diz lá no seu trabalho que você vai usar slap e pizzicato, né? Que são técnicas específicas do instrumento. Que eu sei o que é, mas muitas vezes o seu aluno pode não saber. Então, você trouxe vários conceitos no seu trabalho, mas esse foi um que você não trouxe. Então, acho que você poderia explicar melhor essas técnicas e por que você acha que elas seriam melhores ferramentas para entender esse conceito de ondulatória. Eu acho que faltou essa justificativa. Com relação à parte da física, por incrível que pareça, né, para o Haroldo aí e para os outros colegas, na escola de música, né, na faculdade de música, a gente tem 1 ano de aula de acústica, né, onde a gente estuda todas essas fórmulas aí, que não me pergunte, porque eu já não me lembro mais, mas tem algumas coisinhas que eu dei uma olhada, que eu acho que tem 2 livros aqui que poderiam te ajudar, para não gerar algumas confusões, porque eu acho que uma terminologia da física é uma e na música é outra, então você poderia dar uma olhada. Um é esse livrinho aqui, que se chama Introdução à Física e à Psicofísica da Música,
E aí, se você for no segundo capítulo desse livro, todas essas formulazinhas que você usou, elas estão aqui. Então, eu acho que você pode, as ondas também, ó, eu acho que você pode usar, para não correr o risco de você usar uma nomenclatura que na música não seja aceita. E tem outro, que é esse aqui, que é do Flo. O Flo é professor na Unicamp, que se chama Acústica Musical em Palavras e Sons. Eu deixei tudo lá no trabalho para você. Isso aqui para a parte das fórmulas, porque nessa eu não vou entrar, não. E aí, só para terminar, eu gostaria de falar... Para terminar, não, agora eu acabei de lembrar outra coisa. Tem uma coisinha que eu não vi no seu trabalho, não sei se me passou desapercebido, mas que você falou na sua apresentação. Você fala assim que a gente usa a tonalidade de Lá maior para afinação. Aí, outra vez, cuidado com o nome, porque afinação, a nota lá em 440, ela nada tem a ver com tonalidade. Porque tonalidade é eu pegar Lá maior, que você sabe que tem 3 sustenidos, né? Fá, Dó e Sol sustenido, isso é uma coisa. Agora, a afinação, o Lá, é aquele Lá 440, que é aquele Lá acima do Dó central ali no piano, que é a nota musical, nada tem a ver com tonalismo, tá? Então, isso aí também tem que dar uma olhadinha. O que mais que eu vou falar? Peraí. Pera. Tá. Lá mais na frente, no 2.9, você fala sobre o som musical, né? E aí você traz ali os parâmetros do som. E aí você põe assim, você também falou isso na sua apresentação, a onda sonora produz características distintas, e essas características são, tem que ver o português aqui também, né? São elas que irão definir a espécie de som que irá aparecer, né? Como eu já tinha falado para você antes, cuidado, porque aqui a gente... Eu sei que você está falando de ondas, então aí acaba que eu acho que por conta disso você usou várias vezes o termo, né? Mas a gente não pode confundir isso com o som, né? Essas características, elas estão no som, elas não estão na onda. E aí, assim, estão, né? Você entendeu o que eu quero dizer? Estão, lógico, porque existe a onda, não existe som sem a onda, né? Mas ela é uma propriedade do som. Tanto é que no seu título você põe som musical. E aí depois você diz que é a característica da onda em si, mas é uma característica do som. Tá. Outra coisa aqui que você fala no seu trabalho, tem uma hora que você fala assim, deixa eu voltar aqui. Harold, se eu estiver falando demais, você me avisa, tá? Relaxa, relaxa. A gente segue o tempo necessário. Aqui, ó, você fala assim, ao usar um instrumento de cordas, essas características vêm à tona de maneira mais presente, diferente de instrumento de teclas, sopros e percussivos, que buscam timbres mais específicos para a criação de ritmo e a melodia. Os instrumentos de cordas trabalham em sua potencialidade com a harmonia, que explora ao máximo os conceitos físicos dentro da música. Isso aqui tá errado. Eu coloquei assim, ó, isso não é verdade. Eu já fiquei brava porque eu sou dos instrumentos de sopro, né? Então, eu já fiquei brava quando eu li esse parágrafo. Tem duas coisas que você pode estar confundindo e eu vi essa confusão em uma frase que você falou, depois você pode olhar na gravação, uma frase quando você estava explicando isso, que é não confundir o que é harmonia e o que é harmônico, né? Nós temos que o contrabaixo é típico um instrumento da família dos instrumentos que usam harmonia, certo? Só que se eu pensar assim, ó, vamos supor que eu toquei um Lá aqui na minha flauta. Quando eu toco esse Lá, você concorda comigo que as ondas que vão gerar aqui vão
produzir os mesmos harmônicos do que a que você vai tocar no seu contrabaixo? Concordo. Certo. Por quê? Porque seja qual instrumento for, todos eles produzem harmônicos. Uhum. Né? Sim. Quando você fala que é mais fácil ver na corda, o que eu entendo? Que você poderia estar gerando duas confusões. Quando Pitágoras, ele percebeu, quando ele colocou a corda e a corda vibrou, ele visualizou que se eu tenho a corda, ela vibra, o próximo harmônico é a oitava, igual você falou e mostrou a figurinha pra gente, né? Depois da oitava vem uma quinta justa, uma quarta justa, uma terça maior, uma terça menor e assim vai. Ele percebeu isso ao esticar a corda, mas na verdade o que ele descobriu é que qualquer som que eu tiver, ele gera esses harmônicos. Então você não pode dizer que isso é mais fácil de perceber na corda só porque isso aconteceu na corda. Tanto é que se você falou, eu usaria um outro tipo de corda, porque se eu olhar na corda do contrabaixo, eu não vou ver. Né? Se o seu aluno ele não vai ver essa movimentação da onda, você usaria outra corda para exemplificar. E mesmo se eu estivesse falando aqui de harmonia, assim como o contrabaixo é um instrumento que possui ali, que é um instrumento típico harmônico, né? O teclado também e o piano também. Então, você coloca instrumentos de tecla, de sopro, de percussão, mas o de tecla ele tem a mesma característica do contrabaixo nesse sentido, tá? Então, acho que você poderia reescrever isso aí também, para não gerar essa confusão. Porque, por exemplo, se você mandar o seu aluno, tem ali um tambor, né? A pele, né, do tambor, ele vai gerar as mesmas ondas e os mesmos harmônicos. E por último, agora é sério, Haroldo. E por último, ali no final do seu trabalho, você coloca timbragem, né? Quando você fala timbragem, é o título, né? Mas quando você vai explicar, você usa um nome melhor, que é equalização. Eu aconselharia você a mudar o título logo para equalização, porque timbragem é muito informal, a gente não usa esse nome, né? Então, melhor. Quando você também tem um outro trecho que você fala assim, que os europeus batizaram, né, as notas de dó, ré, mi, fá, sol. Na verdade, foi uma pessoa específica, né, que foi Guido d'Arezzo. Eu acho que, embora ele seja europeu, você pode colocar o nome dele direto. E esse livrinho que você cita aqui, né, do Brizola, de harmonia funcional, a harmonia funcional, embora eu entenda que você está falando sobre tablatura e sobre o uso da cifra, assim como a cifra e assim como a tablatura é uma forma de você analisar a música, né, para achar a tonalidade, a harmonia funcional também é. Mas a harmonia funcional é algo que a gente vê do século XIX para cá. Mas essa análise a gente tem lá desde o barroco. Então, talvez no seu trabalho você pudesse falar da importância da harmonia para análise aí do seu trabalho, mas eu acho que não especificamente você precisa dizer que a harmonia funcional é melhor. Tanto é que eu sugeri aí que você leia esse mesmo livro que você cita, né? O Brizola aí na página 23, que quando ele fala de teoria das funções, ele deixa claro isso. E aí eu acho que você pode ou escrever melhor esse tópico, ou talvez até tirar o tópico de harmonia funcional. Então é isso, eu acho que essas são as coisas para mim principais. E uma coisinha que eu senti falta foi a conclusão no fim do trabalho, né, que você fala lá da proposta de avaliação, né, da sua sequência didática, mas aí eu senti falta da conclusão, porque ela já é uma parte, né, um elemento textual do TCC, e que eu acho que ele vai
ele ajuda o leitor a responder, né, sobre as problemáticas do trabalho, entender melhor a pesquisa e mostrar, esclarecer seus objetivos, se eles foram realmente relevantes, se a sua proposta didática foi relevante. Você pode até, você falar assim, que poderiam ser produzidas uma série de questões para ser respondidas pelos alunos. Eu acho que você também pode sugerir algumas dessas questões para cada uma das suas aulas e trazer essa conclusão. Então, esses são os apontamentos que eu gostaria de trazer para você. Parabenizo você por esse interesse, né, em usar a música aí no seu trabalho. E qualquer dúvida que você tiver, estou à disposição. É isso, Haroldo. Então, brigadão, professora. Excelentes colocações aí, né? Muita coisa da música que ele pode até saber, mas eu não sei enviar, não. Então, são as contribuições. Quando a gente está no trabalho interdisciplinar, né, que envolve mais de uma área, tem dessas coisas. Né? Então, Eu vou aproveitar o ensejo aqui, Haroldo, e fazer até uma perguntinha aqui com a professora aqui de música. Aí, Uma outro que dúvida gosta de música também aí, ó, Jorge. mais ou menos, né? Não entendo nada de música. Gosta mas de saber. Vamos lá, né? Primeiramente, eu quero agradecer aí ao professor Haroldo pelo convite, mais uma vez, né, professor? Mas nós estamos juntos. Aqui comparecendo. Agradecer também a professora Natália. Eu acho que quando eu estava no campus, eu acho que chegou quando, professora? No campus. Não cheguei a conhecer a professora Natália, não estou lembrado dela. Mas é um prazer aqui. Você perdeu o show do coral, porque exatamente, eu não estou lembrado da professora Natália lá no campus. Eu acho que ela chegou antes da minha chegada, não foi isso? Eu fiquei de dezembro de 2017 a dezembro de 2019. Foi depois. Foi. Então aqui deu uma pane aqui na minha cabeça. Mas enfim, vamos lá, né? Diego, parabéns aí pela apresentação, excelente apresentação. A professora Natália aí já fez várias colocações aí, certo? Excelentes sugestões. Eu anotei algumas aqui, né? E o que eu notei aqui no seu trabalho foi justamente esse embate, né? Depois que a professora falou aí, deu as sugestões, eu notei um embate aqui entre a música e a física, com relação à nomenclatura, né? A terminologia. Aí, a professora estava falando aí em algum momento sobre o termo pulso, se não me engano. E ela sugeriu você colocar esse termo como batimento. Não foi isso, professora? Só para deixar claro aqui. Foi isso? No caso aí do que ele está falando, que é sobre os parâmetros do som, eu acho que ele nem precisa usar nem pulso nem batimento. Se ele usar duração, né? Porque quando a gente fala em parâmetros do som, a gente fala de altura, intensidade, duração e timbre. Quando ele usar duração, pulso já está dentro, para não gerar essa confusão de batimento com o pulso, que é o pulso do andamento da música. Exatamente, é porque na física a gente já tem um significado para essa palavra batimento. Entendeu? Então, quando a gente tem uma interferência de ondas com frequências ligeiramente diferentes, mesma amplitude, a gente tem um fenômeno conhecido como batimento. Aí o que é que acontece, que eu estava notando aqui, né, nas suas sugestões, que tem muitas terminologias que são utilizadas na música que confundem com o que a gente utiliza aqui na física, certo? Mas a senhora já fez todas essas observações, coloquei até aqui, né, eu fiquei até interessado nesse livro que a senhora mostrou aí, para o Diego, né? Fiquei bem interessado mesmo. Gostaria também de ter acesso a esse material, para eu ver como é que se dá aí essas diferenças na nomenclatura. Voltando aqui para o trabalho do Diego, eu coloquei aqui algumas sugestões, Diego, mas a professora já falou muita coisa, né? Certo? Então, fiz aqui algumas observações com relação à estrutura do trabalho, né? Você cumpriu aí com aquelas sugestões que foram colocadas lá na defesa do pré-projeto, né? Que eu pedi para você inserir as equações no movimento, né? Que você colocou lá para as oscilações amortecidas. Você discute aqui os tipos de amortecimento, né? Subcrítico, supercrítico e crítico. Para cada tipo de amortecimento você tem um fenômeno associado, tá certo? O que eu disse também na pré-defesa, que eu senti falta aqui, foi com relação ao efeito Doppler. Mas lendo o seu trabalho como todo, eu acho que nesse contexto aqui,
você introduzir esse tópico seria desnecessário. Então, acabei riscando aqui, certo? Uma outra coisa aqui que eu quero perguntar aqui para vocês é com relação à nota Lá, certo? Tanto para a professora, né, que está aqui, que é da área, quanto para você, Diego. Então, a nota Lá, ela possui 440 Hz, não é isso? De frequência. Não é só confirmando, não é isso? Então, essa nota, ela é para condições normais de temperatura e pressão. Vocês saberiam dizer para quais condições são essas? Essa nota, ela possui essa determinada frequência específica? É assim, pode falar, Diego. Essa daí eu não sei, não. Porque assim, porque existe um valorzinho aqui, eu não estou lembrado bem não, mas existe um valor que está associado justamente a essa nota, que essa nota é uma nota padrão. Se não me engano, eu li em algum material, fugiu aqui a memória, mas essa nota, ela é uma nota padrão das condições normais de temperatura e pressão da Alemanha. Aí a minha pergunta seria essa, né, já que a gente está falando de música. Teria aí uma dificuldade em uma pessoa aqui no Brasil, digamos, emitir pela voz, a nota com essa frequência específica aqui, comparado com a pessoa lá na Alemanha, já que na Alemanha a temperatura é diferente, não é isso? Então, nós temos aí outros fatores que diferenciam do Brasil. Existe essa relação aí na música? Eles estudam isso? Falar. Então, quando eu penso em altura, a altura ela está diretamente relacionada à frequência, né? Isso. E quando eu vou medir frequência, é que nem assim, ó, vou fazer uma comparação. Quando eu vou pensar em intensidade, o parâmetro físico que está diretamente relacionado é os decibéis. Então, se o meu vizinho está fazendo um barulho ali na casa dele e eu coloco o aparelho de decibéis na casa dele, o que o aparelho vai apontar é uma coisa. O que o aparelho vai apontar na minha casa é outra. Por quê? Porque eu tenho um muro, porque eu tenho várias coisas que vão impedir o som de chegar da mesma forma para mim, certo? Isso aí já entraria outro fenômeno, né? Isso. Já o fenômeno físico que está relacionado ao que você está falando, que é a frequência, que está direcionado com a altura, funciona assim. O Lá, ele é 440 Hz. O Lá que a gente está falando aqui não é qualquer Lá. É o Lá que está acima do Dó central. Então, ele serve como a nota mais afinada que a gente tem. Então, ele é a nossa referência. Só que quando eu toco um Lá, o meu ouvido, ele não é o aparelhinho, né? Então, pode ser que o meu Lá, por exemplo, na flauta, esteja soando 442, mas o piano, que tem uma afinação fixa, esteja afinado em 440, certo? Isso é uma coisa. Mas o meu ouvido, ele vai estar ouvindo Lá de qualquer forma. Por quê? Porque existe esse padrão que diferencia. Por exemplo, quando a gente tem no barroco o cravo ele tem uma afinação mais baixa que o piano. Então, a partir ali de 418 até 436 ainda é Lá. Quando eu desço para 415, por exemplo, já é Sol sustenido. Só que, independente de estar 418, 436, 440 ou 445, o meu ouvido ainda está ouvindo Lá. Isso é uma coisa. A outra coisa que você está falando com relação ao clima, essas outras coisas, é assim. Na Alemanha hoje, a Orquestra Filarmônica de Berlim, por exemplo, eles não afinam mais em 440, eles afinam em 442, 445. É um país mais frio, né? Isso. E aqui, a gente na orquestra afina 442. A gente não afina mais em 440 porque é muito baixo. Justamente por conta dessas questões de clima, daqui ser mais quente, tudo isso influencia. Só que também influencia o instrumento que eu toco. Por exemplo, na orquestra eu afino a 442, principalmente pensando nas cordas. Aí, por exemplo, se o ar-condicionado está ligado e as cordas estão tocando a 442, para ele está ótimo. Mas para a gente que é do instrumento de sopro, está frio demais. Mas aí a gente acaba tendo que se adaptar. Então, todas essas coisas vão influenciar. Mas para o ouvido humano que a gente está ouvindo, de qualquer forma, continua sendo Lá. Boa, professora. Obrigado aí pelos esclarecimentos. Eu sempre tive uma dúvida com relação a essa nota Lá, né? A esse padrão aí que a gente tem.
Mas o trabalho do Diego está bem escrito, certo? Então, coloquei aqui algumas observações, certo, Diego? Então, a professora já fez várias sugestões aqui, falou da parte de música aqui, inclusive de muita coisa de física, né, que eu ia falar, a professora já fez até mencionou aí, certo? Da parte lá de timbre, altura, intensidade, então já foi deixado claro, e no final das contas eu fiquei aqui sem o que falar, né? As minhas observações aqui foram na física mesmo. As equações aqui, elas estão bem escritas, certo? A discussão aqui dos fenômenos também, certo? Na parte de oscilações, você escreve a equação de onda, tem um errozinho aqui de digitação, mas eu já fiz essa correção aqui, depois você vai ter acesso e vai corrigir. Uma outra coisa aqui, você poderia colocar, fica como sugestão, certo? A equação de onda sonora, você colocou aqui a equação de onda na corda vibrante, mas você poderia colocar a equação de onda sonora, né? Escrever lá a taxa de variação da pressão com relação ao deslocamento, não é isso? Então, seria interessante você colocar isso aqui no seu trabalho. E, no mais, todas as outras coisas aqui a professora já falou. Eu achei bem bacana, até a estrutura do seu trabalho ficou bem legal. Você menciona aqui até a série de Fourier, não é isso? Para a corda vibrante, achei bacana. Foi um trabalho que eu estava lendo a respeito dos fenômenos, justamente do fenômeno da acústica, né? Bem interessante a abordagem que o autor sugeriu, era um trabalho de engenharia, isso. Bem interessante, um trabalho assim, bem rico para usar como abordagem no conceito das cordas, né? Achei bem interessante. É bem interessante mesmo, né? E a série de Fourier, ela tem um papel muito importante mesmo, na acústica, né? Então, eu achei bem bacana aqui, você escreveu aqui, colocou as condições de contorno, né? Certo? Muito bonito. Gostei muito aqui. E é isso, né? Parte musical aí, a professora Natália já deu uma grande aula para a gente aqui, certo? E, mais uma vez, aí eu quero agradecer o convite, né, professor Haroldo, e parabenizá-lo aí, o Diego, pelo trabalho, pelo excelente trabalho. Obrigado, professor Jorge. O professor Jorge acostumado a falar muito, né? Geralmente é o primeiro a falar, fala muito. Eu e hoje ficou... ficou... ligar a câmera. Aí hoje ficou sem muito para falar. Desculpa, eu falo demais, né? Não. Eu ainda falo mais que a senhora, professora. Não, o professor Jorge fala um bocado. É porque Diego atendeu, ele fez a solicitação, ele participou da banca do projeto, aí ele fez as solicitações e Diego atendeu tudo. Exatamente. Aí quebrou as pernas dele. Não, mas é assim mesmo. Obrigadão, professora Natália, né? Obrigadão, professor Jorge. Diego, agora tanto eu, professor Jorge, professora Natália, vamos sair, vamos para uma outra sala, vou mandar o link no WhatsApp, professores. Eu vou mandar o link no WhatsApp, a gente vai para outra sala. Enquanto isso, vocês ficam à vontade aí, é o tempo de tomar uma água, relaxar um pouquinho, tá bom? Já a gente volta. Meu amigo. Rapaz, que é isso, hein? Eu tô ferrado. Cara, Vambora, que mulher Diegão. inteligente. Calma, rapaz. Você é doido. Meu Deus do céu, dá prazer escutar a mulher falar. Inteligente demais. No dia que eu for inteligente igual ela, eu tô feita na vida. Minha irmã, a bicha sabe. Eu sabe. O que eu falei pra vocês? Diego, mas você arrasou muito, viu? Parabéns. Sim, Diego, foi muito boa a tua apresentação. Sim, parabéns. foi muito boa mesmo, muito boa Se mesmo. não vier um 10, é porque a mulher é muito inteligente, mas um 9 e pouquinho vem. Essa é a pior parte de todas. São os minutos mais ansiosos da vida de uma pessoa que faz TCC. Quanto tempo é que demora, hein, mais ou menos? Mas 10, 20 minutos? acho que ontem foi uns 10 minutinhos ontem. Mas eu já não sei. Ou antes, né? No meu foi mais rápido. Foi O de Érica foi bem rapidão. foi bem rápido. Eles já voltaram com a nota. Foi. Ai, meu Deus, eu tô com medo já do meu dia. Vou chorar de desespero. Ai, nada, amiga.
É de boa. Acho Depois que a que pior passa é parte, maravilhoso. a pior parte é você esperar a hora. Não é nem você estar aqui apresentando. É antes. Eu É levei. verdade que a gente fica ansioso, né? Eu não tava. Durante é bom. Eu tava Durante é inquieto. bom, que aí você já tá apresentando. Eu tava inquieto demais. Eu passei a noite de ontem e o dia de hoje inquieto. Ó, e a pior parte foi quando caiu a internet aqui. Eu pensei, pronto, acabou, acabou com Caiu tudo. aqui também um pico na internet, na energia, né? Eu falei, É, deu eita, meu uma, Deus do céu, volte rápido. deu uma queda feia de energia aqui. A internet caiu, pronto. Ainda bem que eu voltei rápido. Rapaz, esse é o primeiro TCC que eu tô assistindo. Eles abrem pra gente fazer pergunta? Eu não sei. Ontem, acho que não. Não, abre não. Abri É, não. pô, me Não, responda um negócio, Diego. Diz. É porque eu sempre tive uma dúvida, porque, tipo assim, quando você bota para captar, por exemplo, uma nota, por exemplo, lá que você estava falando, né, o 440, Sim. quando você bota para captar no aparelho, ele não sobe só o 440 Hz, ele sobe os harmônicos também, os 880 e assim por diante, É, né? porque não é preciso, cara. É como ela falou. O dó que ela, o lá, na verdade, que ela falou, é um lá que fica antes do dó central, do piano, né? Ou seja, não vai sair 100% afinado em aparelhos, não. Sim. Entendeu? Só vai dar para segurar afinado mesmo no piano, que a afinação é mais fixa. Não é diferente do instrumento de corda que a gente usa aqui, por exemplo, que a corda ela oscila com a temperatura. Já o piano ele não tem essa interferência de temperatura diretamente na afinação, então é mais sossegado de puxar uns 440, tranquilo. Entendi. O meu que mexe, o meu TCC que mexe com a edição de vídeo, eles vão trazer o cara da Mavi Studio. essa foi boa. Vou trazer lá o Kevin Feige, né, o diretor lá da Aí Marvel. fez. Vão trazer o Zack Snyder. Vai ter que ser um tradutor. Meu Deus, demorou. Viu? É, mas tu fez os 25 minutos contando tudo ou Haroldo parou lá o cronômetro quando tu saiu? Não, foi contando tudo. Só caiu aqui. Ah. Ave Maria, quer dizer que se cair a internet, tá ainda fica contando o tempo. Provavelmente fica. Você não tem culpa. Eu pensei que não, eu também. É exatamente isso. Eu até perguntei pra Érica, Diego já tá com quanto tempo? E a Érica disse, não, caiu a internet, então ele ainda tá no tempo. Eu tava com o cronômetro ligado aqui, minha gente. Deixa eu ver quanto é que parou. Quanto tempo foi que passou aí? Deu 25 minutos e 13 segundos. Ó, e contando tudo, né? Contando tudo. Ixi, Maria, bicho. Eu tô com frio na barriga por tua culpa, Diego. Tô com medo. E nem é tu ainda. Amiga, desde ontem que eu tomo chá de Quem vai camomila pra me apresentar dia 20 sou acalmar. eu, entendeu? Eu tô sentindo a pressão de Diego e de Roger ontem, e ainda que a minha. Como é que dia? Até amanhã, né? Pois é, Que vocês foi, vão me Guilherme? matar essa semana. Dia Pode 20. dizer, Guilherme. Tô ouvindo. Ei, Diego, queria perguntar uma coisa pra você. Diz? Tu tem conhecimento se a professora aí sabe tocar flauta transversal? Ela sabe, pô. Ela falou aí na explicação dela. Eu vi mesmo que ela falou em flauta, e já imaginei que ela soubesse tocar. Então Ah, ela ela- toca. Uhum. Eu ia dizer uma coisa Então ela aqui, toca mas é melhor flauta falar também. pelo WhatsApp mesmo. Não, mas é porque ela toca, ela é musicista, tanto toca como canta, parece. Ah, então ela toca O pior pífano que tá também, né? gravado. O pior que é gravado daqui, ó. Tá gravado. Ela... Vai falar nada não, que sai gravado. Eita. Ai, Deus do céu. É, pô, mas é sério, pra nós da física devia ter umas aulinhas de música, hein? Não é por nada não, mas... Também concordo. Rapaz... Os caras lá da música não estudam o negócio da física, também podia. Concordo. Podia ter, né? Eu queria ter feito para aula de saxofone ano passado, mas não encontrei quem ensinasse de picos. O laboratório deveria ter pelo menos violão. Uma bateria. Saxofone. Meu Deus, tá demorando. Tá nada, pô. Eita, Diego. Tá demorando. Tá nada, pô. Não passou nem 5 Ai, minutos ainda. Jesus.
Ah, A passam 11 ansiedade para minutos. saber o que, que eles estão discutindo é grande demais. Eu Meu tô com Deus. medo, não vou mentir. É porque Não, primeiro mas ela nem te vai dizer os preocupe, Diego. ela vai dizer os pontos dela, né? E Josh também vai dizer os pontos dele. Aí por isso Eu, que. a- E eu, Josh a- fala muito, né? eu acatei as sugestões do Jorge Tudinho, por isso que tanto que ele não teve tanta coisa para corrigir no meu trabalho. Porque tudo que ele sugeriu para mim lá no pré-projeto, eu acatei uma grande maioria. Só não, como o meu contexto é outro, eu não precisei falar do efeito Doppler, como ele me referenciou. Mas a grande maioria das sugestões que ele me indicou no pré-projeto, justamente, eu acatei aqui. Mas aí eu notei que Haroldo não falou nada, né? No caso, como ele é orientador, ele não fala Ele não nada. fala, não. Não fala nada, não. Não, ele não fala, só os outros dois. Ele Ele vai me também foi meu ajudar. orientador e Já não falou falou nada. demais, Ele já. só dá a nota mesmo. Já falou demais, já. Ah, Corrigindo. entendi. Faz sentido. Tudo que ele tem pra falar é quando a gente tá fazendo. Pelo WhatsApp ele fala tudo. Oh, ele cobra muito, meu filho. Nem sabe. Diego, ei, uma pergunta. Oi. Cara, eu vi que tu utilizou bastante imagem, ficou legal, viu? Parabéns. Aí uma pergunta é o seguinte, aquelas imagens, tem todas elas no trabalho ou não? Não, a grande maioria não tem. Eu tive que pegar algumas para complementar a apresentação. Entendeu? Estamos de volta. Voltamos aí. Voltamos. Olha aí. E aí? Coração, como é que tá? Tá nervoso? Não, o que eu posso dizer? Tá normal, tá normal. Eu tô tentando ficar normal. Só esperar a professora Natália voltar. Ai, Deus. Ei, Jorge, o menino tava dizendo aqui que ia demorar por causa da tua, ó. Tava falando que tu ia falar lá demais, né? Por nada não. Quem? Ah, sim. Não. Tranquilo demais, não é, Haroldo? É, tranquilo. Vocês acharam que demorou a reunião, foi isso? Pois é, Não rapaz. nada, foi de boa. Então, a professora Natália está aqui, o professor Jorge, Diego. Então, nós tivemos, Diego, a nossa reunião secreta e avaliando o seu trabalho. Foi percebido que você faltou, né? Embora o trabalho esteja muito bem estruturado, né? Esteja bem escrito, né? Atende tanto uma parte da física como uma parte da música, tá? Tem alguns deslizes pequenos, né? Que precisam ser corrigidos, né? E foram tão pequenos que sua nota final ficou em 9,5, tá bom? Então, como eu disse, eu não gosto de ler a ata, o que importa mesmo é saber se foi aprovado ou não. Então, você foi aprovado, né, com nota 9,5. Então, parabéns. Agora, professor Diego, né, professor de física agora. Né, professor Diego, parabéns. Parabéns. Agora eu convido os colegas a abrirem a câmera para a gente fazer um print aqui. Né? Isso. Não façam que nem ontem, não, que assistiram, mas ninguém quis abrir a câmera. Então, enquanto o pessoal liga a câmera, eu aproveito aqui para reiterar os agradecimentos, né? A professora Natália e ao professor Jorge, que estão aqui. A professora Natália pela primeira vez e o professor Jorge sempre junto, né, colaborando. Então, brigadão. Vamos lá fazer o print. 1, 2, 3, sorrindo. Saiu o meu, tanto faz sorrir. Pronto, tirei aqui. Pronto, o Amadeus ligou, vai. O Amadeus entrou aí. Pronto, fiz aqui o print aqui. Pronto. Valeu, gente. Diego, se você quiser falar alguma coisa, pode falar, tá bom? Bom, eu queria agradecer aos professores por participar da minha banca, né? Uma banca bem robusta no que diz respeito ao conhecimento. Muito obrigado, tanto a professora Natália como ao professor Jorge. E agradecer também ao senhor professor Haroldo por aceitar ser meu orientador. E é isso, né? Foi um trabalho um pouco difícil de escrever, mas conforme o tempo, eu posso estar corrigindo e acertando tudo o que falta ser acertado. Muitíssimo obrigado. Tempo é curto, viu? Só são 30 dias. Tá bom. Vou cuidar de 30 dias tem que entregar a versão final. Passou dias, perdeu tudo. Tá bom. Entendeu? Tá certo. Então, eu vou encerrar. Não fala isso não, Haroldo, que eu entreguei o meu ontem. Pois é. Viu? Então, encerrar aqui. Pode falar, professora. Não só agradecer mais uma vez. Parabéns, Diego.
Sucesso aí nas suas revisões, vai dar tudo certo. Obrigado, professora. Obrigado. Vou encerrar aqui a Parabéns, gravação. Diego. Então, agradeço. Está encerrando aqui a gravação. Né?